Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geocast. Aqui quem fala com vocês é o Ed, e no episódio de hoje eu chamei aqui uma figura ímpar da comunidade de desenvolvimento de software livre para ajudar, como eu posso dizer, a quebrar algumas visões muito erradas que a gente tem sobre como que funciona esse processo todo em diversos projetos. Esse Geocache conta com o apoio da Tribe e está trazendo mais uma novidade super bacana para todos vocês, para todos nós, na verdade, que acompanhamos as principais tendências do mundo da tecnologia. Você vai poder cursar por tempo limitado um curso totalmente gratuito de inteligência artificial com a qualidade do conteúdo da Tribe. São mais de 4 horas de conteúdo, onde você vai aprender a utilizar as principais ferramentas de chats conversacionais, como o ChatGPT, geração de imagens, para potencializar o seu conhecimento e potencializar a sua produtividade. Usar essas ferramentas para extrair o melhor do seu dia, para extrair o melhor do seu conhecimento, para que você possa cada vez mais se destacar. Essa é uma oportunidade de ouro para você aprender com profissionais que entendem a fundo como essas tecnologias funcionam e também para fazer parte de uma comunidade super engajada de troca de conhecimento e de aprendizado e vai te ajudar a dar vários passos no caminho certo do seu desenvolvimento profissional. Saiba mais sobre esse curso acessando o link que vai estar aqui na descrição desse episódio. Felizmente, nós temos programadores fantásticos no Brasil e eu consegui ter o prazer de receber aqui neste episódio do Geocache um programador com uma história enorme na comunidade de software livre. Bom, eu vou deixar que ele se apresente para não ficar babando o ovo dele aqui, mas seja muito bem-vindo ao Geocast, Georges. Um grande abraço aí para a comunidade do Dio Linux e para a grande comunidade Linux em geral que a gente tem aqui no Brasil. Meu nome é Georges, eu sou, como o Edson bem falou, programador e um músico falido nas horas vagas. E espero que eu possa contribuir aqui com essa conversa fenomenal, trazer um pouco mais de informação para vocês. Cara, eu vou até fazer um parênteses aqui, que eu acho impressionante o demográfico de programadores que nós temos, que são músicos, né? Você já viu alguma relação, já viu algum estudo, alguma coisa que correlacionasse essa facilidade, talvez, com programação, com essa necessidade de exercitar alguma coisa mais lúdica, assim? Você já viu alguma correlação sobre isso? Eu tenho uma teoria sobre isso. Todo grande programador e grande programadora vê a programação como uma arte e é indissociável a conexão entre a arte de programar e a arte de tocar e a arte de desenhar. Tem vários membros da comunidade que são o que eu pessoalmente considero os maiores programadores e programadoras da comunidade, também fazem pintura, fazem arte, fazem outras coisas. Os dois são movidos por paixão, na minha concepção. Quando você gosta de um, você gosta do outro, da mesma forma que um poeta pode ser um programador pode ser um músico. Inclusive, o próprio pessoal do WordPress, né, da Automatic, o slogan deles, por assim dizer, é que código é poesia. Pelo pouco que eu já acompanhei da sua carreira, das coisas que você fala nas suas lives e tal, a maior parte da sua carreira como programador é internacional, né? Você meio que já começou programando para fora, né? Ou você chegou a participar de projetos nacionais de alguma empresa de software house brasileira antes de começar a participar do Gnome? Antes de começar a contribuir publicamente com o Gnome, eu fazia as coisas em casa, sabe, localmente. Eu lembro que quando eu era criança eu fiz uma calculadora em C. A primeira linguagem que eu aprendi foi C, foi de cara, assim. De certa forma não teve meio termo, não teve, assim, trabalhei nacionalmente, depois internacionalmente. Foi assim, trabalhei para mim mesmo, fui curtindo ali a minha vibe de programação, e aí comecei a contribuir com o Gnome esporadicamente, não foi nem com programação, no começo foi com tradução. É muito comum você ver pessoas que hoje são pessoas programadoras, né, que colaboram de diversas formas com código pesado, assim, em várias áreas. E aí você pergunta, não, como que você começou? Eu comecei traduzindo. Traduzir geralmente é uma forma bem, sei lá, acho que mais fácil talvez de quebrar o gelo, né, de você ir entrando dentro desse cenário, assim, de tecnologia, até uma hora que você meio que naturalmente já tá pondo a mão no código, né? Foi assim que aconteceu com você? Comigo foi assim, e eu digo mais. A equipe de tradução brasileira do Gnome, tem o Rafa, tem o Henrico, a galera que está contribuindo com tradução, são as pessoas mais acolhedoras que você pode ter primeiro contato com. Então, eu acho que esse primeiro contato com uma galera tão legal
te faz se sentir um pouco mais empoderado para fazer outras coisas além da tradução. Tradução por si só é uma parada que já tem um peso menor, né? Porque você está se expondo muito menos, assim, suas habilidades e suas técnicas ficam muito menos expostas do que se você tentar contribuir com código, tem muito mais insegurança envolvida, eu imagino. Principalmente se você está começando, se você nunca contribuiu com nada antes, não teve experiência profissional antes, e aí você vai direto para contribuir com código, é uma coisa muito difícil. Eu vejo programação como arte, então para mim é autoexpressão. Quando você escreve um código e manda, você está se expressando. Tá? E é aterrorizante você fazer isso as primeiras vezes. Aterrorizante. Depois fica muito mais fácil, né? E hoje você é o mantenedor de diversos projetos dentro do Gnome, né? Diversos programas dentro do Gnome, se é que pode se chamar dessa forma. E como que tem sido isso? Como que é isso? Os projetos vão caindo no seu colo e, meu Deus, eu preciso resolver isso e acaba ficando na sua mão? Para quem não tá vendo, eu tô afirmando com muita intensidade, fazendo um movimento vertical com a cabeça com uma intensidade que tá quase fazendo o meu pescoço doer. Sim, as coisas vão caindo na minha mão. Eu tento me livrar, mas ninguém aparece. Tem outras coisas que eu gosto, que eu faço porque eu gosto mesmo. O primeiro projeto que eu comecei a contribuir com código no Gnome foi o calendário do Gnome. E eu tô aí, sendo mantenedor. Como é que é aquela expressão? Ditador benevolente para vitalício? Isso, Do calendário benevolente. já tem uma década, já quase. Não, acho que tem uma década, especificamente, agora. E o resto foi aparecendo, assim, e eu não consegui jogar batata quente para outras pessoas. Até que não deu mais. Né? Eu posso falar uma coisa para você, Edson, contribuir com um programa, com algum aplicativo, com a comunidade, é muito diferente de você fazer a manutenção de um programa. E são coisas completamente diferentes. Então, você está no papel de mantenedor, você está correndo... Como é que eu vou explicar? Você contribuir, você corre uns 100 metros rasos, entendeu? E você manter você correr uma maratona. É muito diferente e infelizmente eu tive que aprender da maneira mais difícil, que se você não dá para você usar as mesmas estratégias para contribuir, para manter. Eu tô vendo esse relato que você tá fazendo e eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o Flávio, que é mantenedor do Heroic, né, o criador do projeto Heroic e tal, e ele disse que ele nunca imaginou que o projeto seria o que se tornou, né, o Heroic ficou gigante, assim, muito rápido, e que foi um choque para ele, porque ele teve que desenvolver muitas skills de gerenciamento. Ele é programador já há muitos anos, mas é diferente você, como você acabou de falar, né? Você executa as tarefas, você contribui ali com as features, com os brands e tal, e você ter que olhar para que todo mundo está colaborando e falar isso entra, isso não entra, isso vai ficar para depois, não, vamos priorizar aquilo ali, tem aquele bug para fazer que é mais importante do que botar uma feature nova, que vai quebrar tudo se a gente botar essa feature agora. Então, cara, é um processo que eu penso que muitas vezes nós aqui, usuários, a gente muitas vezes fica frustrado, né? Pô, caramba, por que tal programa não tá atualizado ainda? Lá, tudo na Bíblia do Aita já, e esse aqui ainda tá no GTK3, caramba, mas ninguém tá vendo, né, o tamanho do perrengue que é fazer uma migração dessa, né? Eu imagino, você me corrija se eu estiver viajando aqui, mas migrar, entre aspas, gigantescas, um programa de GTK3 para Bíblia do Aita é praticamente reescrever o programa inteiro. Eu posso te dizer categoricamente que você pegar um programa em GTK3 e migrar para GTK4 e LibreDuaita, você vai terminar com um programa menor que faz mais coisas. Categoricamente. Todos os programas que eu fiz isso, eu terminei com menos código, fazendo mais coisa. Tem N motivos, GTK4 é fenomenal, LibreDuaita é fantástico. Enfim, tem uma sinergia ali acontecendo que é muito boa. É muito bom para quem está desenvolvendo programas. E você consegue ser muito mais expressivo com muito menos esforço. Eu posso te dar uma outra perspectiva sobre isso. Vamos pegar, por exemplo, o projeto GIMP. Se eu não me engano, a última versão lançada estável ainda está em GTK2. Sim, então, eles vão migrar o GTK3 agora no 3, né? Que é a inauguração da versão nova. As pessoas podem olhar e falar assim, bom, mas GTK4 então está muito longe para um programa como esse, ou então é inadequado para um programa como esse. É muito difícil portar, porque GTK3 para GTK4, da mesma forma que GTK2 para GTK3, não foi só assim, mudou um determinado conjunto de funções. Às vezes você precisa
a abordagem que você tem para um determinado problema muda. Então não adianta só você pegar o código e pesquisar a função, sei lá, XYZ e mudar a ordem dos argumentos, alguma coisa assim. Não adianta só você fazer isso. Às vezes você tem que tirar as coisas, reescrever, mudar como a forma que você está fazendo a abordagem para resolver tal problema. E um programa como o GIMP, que é gigante, ele tem muito código, cara. Ele tem muito código que precede a existência do GTK. Então, quando foi do não GTK para o GTK 1, migraram, implementaram as coisas, só que ficou aqueles resquícios de código antigo, sabe? Que só fizeram o mínimo necessário para funcionar, e aí a galera falou, bom, isso daqui tá bom, então vamos continuar. E não tô falando isso de forma crítica, assim, tá muito longe de ser uma crítica. Eu faço isso toda hora, a gente faz o mínimo de esforço pro máximo de resultado, né? Senão vira um martírio. Até porque senão sairia uma versão de programa a cada 10 anos, né? Não sairia, ponto. Categoricamente não sairia. E aí o GIMP foi de GTK 0 para 1, 1 para 2, e agora tá indo do 2 pro 3, e tá enfrentando várias coisas, tá batendo em várias paredes que, tipo assim, não dá mais para só fazer o mínimo necessário para funcionar, porque não tem como mais funcionar. Então eles estão tendo que refazer toda a abordagem. Até onde eu saiba, eles estão passando pelo mesmo processo que eu passei com um monte de programa quando eu portei para GTK 4. Eles estão refazendo as coisas, estão adicionando mais funcionalidades e estão terminando com menos código. E eu imagino que quando eles pularem para GTK 4, vão terminar com menos código ainda no final do processo. Porque as coisas estão evoluindo. A gente está fazendo... É um problema... Como é que eu vou explicar? É tipo um avião, entendeu? O avião tá voando, ele não vai parar. E aí estão desenvolvendo ferramentas novas no avião, e as pessoas que estão dentro estão tendo que se adaptar. Tudo isso sem parar o voo, entendeu? Então não dá só para você... Peraí, vamos descer todo mundo, vamos refazer tudo e vamos entrar de novo. Não tem como fazer isso, entendeu? Você vai levando as coisas enquanto elas estão mudando. O mundo está mudando, o GTK está mudando, as pessoas estão tendo que se adaptar, estão tendo que tomar decisão sem saber o que vem pela frente, sem ter informação completa, entendeu? Enfim, eu tive uma agência de marketing, até hoje eu trabalho com comunicação e marketing digital e fui usuário de Adobe durante anos a fio. Meu primeiro emprego foi como diagramador, lá atrás, o jovem Edson, com 17 anos. E eu aprendi todas essas ferramentas, Adobe, Corel, Freehand, Macromedia e tal. E depois que eu decidi migrar para software livre, porque eu já conhecia Linux já há muito tempo, eu fui da área técnica também, né? Eu migrei de marketing para técnico, que é infra de redes, e depois voltei para marketing, né? Fiz esse ciclo. Uhum. E, cara, é quase que impossível não comparar o GIMP com outras ferramentas do mercado, como o Adobe, por exemplo, que domina o mercado. Mas é sempre muito bom a gente lembrar o quanto que a equipe do GIMP faz com tão pouco. Porque a Adobe ela tem lá seus bilhões para sustentar desenvolvimento, entregar ferramentas, equipes gigantescas. E da última vez que eu olhei pro site do GIMP, a equipe de desenvolvimento eram 5 pessoas, se eu não me engano. E tinha lá os tradutores, colaboradores, mas programadores mesmo eram 5. E provavelmente nem todos eles devem ser full-time. Então, olha o que essa galera tá fazendo. Todos nós aqui, usuários de GIMP, que ouvimos o videocast, a gente devia entrar lá agora no Twitter do GIMP, no Mastodon do GIMP, e mandar um coraçãozinho para eles. Porque, essa galera merece. E não apenas eles, né? Tô citando esse exemplo aqui, mas o GNOME não é diferente, o KDE não é diferente, sei lá, o XFCE não é diferente. Tem literalmente uma galera de desenvolvimento de software livre que os caras estão tirando leite de pedra há anos. E muitas vezes nós, como usuários, o que a gente faz lá é falar, caramba, cadê o ícone da Tray? Vou fazer uma pequena correção. O GIMP não tem nenhum desenvolvedor full-time. Nenhum. Zero. Tem especificamente 0 desenvolvedores full-time. E aí o pessoal consegue fazer um negócio que bate, que é comparado, não é comparado com Paint, é comparado com, sei lá, produtos da Adobe. Que, até onde eu saiba, tem pelo menos 700 empregados agora, funcionários. Eu sempre digo, toda conversa eu falo a mesma coisa e eu tô começando a virar vitrola quebrada, sabe? Eu sempre digo, a produtividade de quem trabalha com software livre comparada com quem trabalha assim, no mundo corporativo tá fora do gráfico, não tem comparação. As pessoas que
que estão ao meu redor, que eu consigo ver o quanto elas contribuem, o quanto elas fazem, o quanto elas conseguem produzir intelectualmente, é incomparável com o que eu vejo, assim, fazendo essas métricas de mercado, sabe? Desenvolvedor, quantidade de desenvolvedores, tamanho do time. O calendário, ele foi avaliado... o calendário que é um programa relativamente médio, assim. Ele não é o maior calendário que já existiu na história desse planeta. E não tem todas as features que outros calendários têm. Mas ele foi estimado $150 mil, que dá, acho que uns $800 mil. Um dia talvez eu veja a cor desse dinheiro, porque até agora só tem os bugs mesmo. Esse valor seria tipo o custo de desenvolver uma aplicação Custo de semelhante. desenvolvimento. Se Exatamente. fosse considerar, sei lá, uma linguagem padrão de mercado, a Microsoft. Isso. Microsoft falou, vamos jogar o Outlook, eu acho que é o programa deles, fora, vamos fazer um calendário novo. Vamos fazer um calendário novo em um ano. $150 mil. O motivo de eu achar que programação é uma arte, o motivo de eu achar que programador de software livre tem uma produtividade que não está na mesma escala que as outras pessoas, é porque eu convivo com pessoas que vivem nesse meio, entende? Uma pessoa desenvolve uma IDE inteira. Então você pega, tipo assim, o VS Code. Imagina quantas pessoas precisaram para fazer aquilo. Você pega o GNOME Builder, que não tem o mesmo número de features, mas bate de frente. Quando você vai falar em desenvolvimento do GNOME Flatpak, você não pensa em VS Code imediatamente, você pensa em GNOME Builder. É uma pessoa que faz. Calendário, uma pessoa que faz. Enfim, tem o GNOME inteiro é assim. Eu tenho certeza que o KDE é assim. O XFC, então, tá numa situação ainda mais difícil. As pessoas estão tirando leite de areia. A pedra já esfarelou, não tem mais nada. Por desconhecimento de causa, né? Nós, usuários, a gente muitas vezes desdenha ou talvez não respeita o suficiente o esforço que essas pessoas programadoras têm, né? Que vocês fazem para entregar as coisas pra gente. Porque não raro a gente ouve coisas assim, nossa, XFCE lançou um point release. Pô, graças a Deus, hein? Faz quase 3 anos que eles não lançam nada. Mas meu senhor, mas eu tava vendo uma das suas lives onde você explicava o trabalho que você teve para reescrever o GNOME Shell e corrigir várias coisas dentro do GNOME Shell. E eu lembro que eu fiquei pensando, eu tava fazendo janta enquanto eu ouvia sua live, eu fiquei pensando assim, cara, mas que trampo, bicho, que trampo. Isso é uma coisa que, sei lá, normalmente deveria ter uma equipe para fazer isso. Dividindo as tarefas, dividindo o trabalho de pensar em como solucionar as coisas, enquanto na maioria dos projetos é assim, meu filho, se você não fizer, não vai ser feito. Eu tô tentando agora fazer um esforço ativo para pensar mais no lado positivo das coisas, porque acho que a mente humana tem esse viés da negatividade, né? A gente passa por 10 situações neutras ou boas, mas se acontece uma coisa ruim, a gente fica remoendo aquela coisa ruim como se aquilo fosse... Então tô tentando combater essa propensão natural e orgânica da minha cabeça, olhando, por exemplo, pro canal do Gnome Brasil. Tem gente muito legal lá, a gente se diverte pra caramba, conversa no Gnome. Tem gente que tá começando a contribuir. Esses tempos eu recebi 4 relatos em uma semana de gente falando assim, cara, graças aos teus vídeos, eu tô começando a pensar em contribuir com o Gnome, eu contribuí com o Gnome, mandei meu primeiro patch pro Gnome. E aí agora eu fico, faz parte do meu ritual, sabe? Pegar e ler esses comentários uma vez por dia. Até os que eu já tinha lido, eu volto neles, e daí eu falo, caraca, valeu a pena, tá valendo a pena. Quem gosta do que você faz, geralmente é bem menos vocal do que quem não gosta. Então, tipo, o alcance do seu trabalho, o alcance do trabalho do Jonathan, por exemplo, é enorme, enorme. O Gnome, sei lá, se bobear foi até para a NASA, já foi até para o espaço sideral, alguma coisa do Gnome já está lá na estação Temos evidências espacial. que sim, hein, Edson? Temos evidências que sim. Então imagina, cara, seu trabalho já saiu do planeta Terra, cara. E quantas pessoas já olham para isso e falam, caramba, um dia quando eu crescer eu quero ser assim, entendeu? Eu quero, sabe, caminhar nessa direção, porque é uma meta admirável de ser alcançada. Mas tem aquela uma pessoa que não consegue enxergar valor e faz questão de ser vocal sobre isso, e às vezes ela pega no nosso flanco desprotegido.
Você falou de produzir, me veio à mente agora um quadro que eu vi um tempo atrás. O quadro era assim, Edson, tava escrito, era um quadro, sabe esses quadros pós-modernos, assim, só com uma frase e um ponto, sei lá, uma coisa assim? Ah, Tava escrito sim, no sim. quadro, tava escrito assim: você poderia ter feito esse quadro, mas não fez. Eu fiz. E você comprou. Esse era o quadro, um ponto embaixo, um único ponto embaixo. Isso ficou na minha cabeça. Você falou de produção, eu fiquei. Isso me veio à cabeça na hora, porque assim, tem gente que compra isso. Necessariamente falando, é mais fácil você consumir do que você produzir. Você não se expõe quando você consome. Você se expõe muito quando você produz. E principalmente quem trabalha com software livre, tipo assim, se você está numa empresa, você tem equipe de marketing, você tem setor de testes, você tem gente que trabalha com o consumidor, que recebe feedback, você tem não sei o que, não sei o que lá. Quando você está no software livre, você é uma única pessoa fazendo manutenção de uma montanha de coisas e não tem ninguém intermediando tua interação com os outros. Não tem ninguém, geralmente não tem ninguém te ajudando a deixar as coisas organizadas. Você é o gerente de produto, você é o team lead, você é o desenvolvedor principal, você é o desenvolvedor secundário, você é o revisor de código, você é o time de marketing, você é o suporte técnico, você é tudo. Então, a pessoa tem uma carga muito maior, né? Inclusive, se tiver alguém aqui ouvindo que é qualquer coisa menos desenvolvedora, qualquer um desses cargos que eu citei, se você é isso, exceto o desenvolvedor, por favor, comece a contribuir com o software livre. A gente precisa muito de vocês. Eu preciso muito de alguém para me gerenciar. Eu preciso muito de alguém para, sei lá, ir para a lista de issues e colocar as tagzinhas neles. Coisa simples, assim, que você não precisa nem saber programar. No Uhum. máximo, precisa conseguir usar o Google Tradutor para traduzir de inglês para português. Precisa muito disso, cara. Muito, muito, muito demais. Alguém que quer se tornar programador poderia começar até por isso, sendo Com um certeza. colaborador nessa parte de organização, porque vai ter acesso a informações sobre como que funciona o processo de desenvolvimento num projeto grande, né? Num projeto com várias ramificações, que, cara, vai ser muito difícil conseguir isso em outras áreas do mercado e ter um monte de programas de software livre precisando dessas pessoas, né? Não precisam necessariamente ser programadores. A gente até comentou num Geocache anterior, agora não me recordo qual, que a gente estava comentando por que as coisas são como são no software livre. Isso do nosso ponto de vista, de quem está de fora. E uma das conclusões que a gente teceu é que, assim, é porque tem muito programador. E tem pouco outras coisas, qualquer que seja, em software livre, né? Então, tipo, você vai pegar uma pessoa que desenhou uma UX, que fez lá toda uma experiência de usuário, foi um programador. E não que ele não possa fazer isso, mas é que provavelmente um profissional de UX conseguiria ver algumas coisas que um programador, naturalmente, não tem um olho, ele não foi treinado para aquilo, ele foi treinado para outra coisa, ele aprendeu a fazer outra. Tem uma diferença, né? Entre você pegar uma pessoa de UX e um programador. E a gente vê isso em alguns programas, é nítido, assim, tipo, o Heroic Launcher, por exemplo, a esposa do Flávio, se eu não me engano, ela é uma profissional de UX. Então, antes da versão 0 do Heroic Launcher, teve um estudo de UX. Eles entraram em vários outros lançadores, viram como é que funciona, viram as issues, o que o pessoal estava reclamando, e aí eles já tinham mais ou menos do que, ó, isso aqui a gente não pode errar porque os outros já estão errando. Lógico, depois que o projeto começa a andar, outros erros vão ocorrer, mas pelo menos o básico ali eles já conseguiram filtrar, né? De fato, me parece que esse é um calcanhar de Aquiles também dentro dos diversos programas de software livre, né? A própria filosofia e a ideia, né, a motivação política da existência do software livre é uma coisa que ressoa com muitos programadores. Então, eu acho que é natural que atraia muitos programadores e que tenha muitos programadores. Não que o número absoluto de pessoas no software livre seja grande, mas em relação ao número de pessoas envolvidas no software livre, o número de programadores é muito grande. E isso cria uma cultura de programação e de orientação técnica que torna difícil, um ambiente difícil e hostil, infértil para outras áreas do conhecimento atuarem. O Gnome sempre recebeu, principalmente depois de 2001, que foi quando o negócio se consolidou, a ideia
se materializou, se consolidou na comunidade, essa cultura de design primeiro, implementação depois, recebe muitas críticas, porque as pessoas, sei lá, não veem valor nisso, né? Toda hora alguém fala assim, é só você colocar um botão, é tão fácil, é tão simples, você vai lá, coloca o botão, escreve o código e acabou, entendeu? Não tem que ficar pensando muito, eu já ouvi isso muito, não tem que ficar pensando muito, põe o botão e deixa a gente escolher. Isso vem de uma perspectiva técnica. Uma pessoa que quer isso, que fala dessa forma, é uma pessoa que tem a capacidade de fazer essa escolha. E uma das coisas que a gente aprendeu no Gnome em 2001, e eu acho que eu comentei na última vez na última conversa, não lembro se eu comentei, talvez eu não, mas em 2001 a Sun Microsystems começou a fazer teste de usabilidade no Gnome, e na época o Gnome tinha a famosa falha dos relógios, né? O Gnome tinha 5 relógios diferentes. Aqueles widgetzinhos que você consegue colocar, o Gnome tinha 5. Tinha relógio binário, tinha relógio de ponteiro, tinha relógio digital, tinha relógio não sei o que, relógio com e-mail. Tinha até um relógio com e-mail, cara. E aí pediram para as pessoas colocarem um relógio. E mesmo as pessoas que encontraram a lista de relógios, elas travaram, elas não conseguiam escolher um relógio. E isso ficou conhecido como a falha dos relógios. Virou um mito da comunidade, entendeu? E o princípio por trás é que às vezes você precisa tomar decisões pelas outras pessoas e o excesso de opções pode ser um problema. E as pessoas, tem muita gente que não entende isso, porque acha que é tão simples, né? É tão natural, é tão óbvio. Você coloca um botão que faz, e quando eu aperto o botão, você faz X. Tão simples, tão óbvio. E aí você vai ver por trás, assim, tem teste de usabilidade e tudo mais, e mostra que às vezes você põe um botão e 50% das pessoas param de usar teu programa. Simples assim. Não entende o que aquilo faz, fica com medo, fecha e vai embora. Eu já tive a experiência de trabalhar, de ver pessoas que abrem um computador, aparece uma mensagem que elas não entendem, elas fecham o computador e mandam para um técnico. Mesmo que a mensagem seja muito bem-vindo. Só isso. Caramba. Eu já tive essa experiência. Então, para mim, ressoa muito a história do Gnome e tudo mais, mas eu tenho certeza que muita gente do KDE, que é conhecido por ter muitas opções, vai poder falar de experiências parecidas, porque isso é uma parada universal para quem contribui com software livre. Né? Todo mundo que sugere alguma coisa vem de uma perspectiva técnica, eu acho. Cara, isso que você falou do botão e a pessoa desiste me lembrou de uma métrica que a gente tem em marketing digital, que cada campo extra que você adiciona num formulário diminui em 25% a chance da pessoa preencher o formulário até o final. Eu não sabia dessa. Bom saber disso. A cor do botão, cara, a gente fala tanto disso em marketing, em comunicação, tipo, às vezes, eu me lembro de uma época em que tinha muitas interfaces dentro do Gnome que os botões, o botão de cancelar a ação e o botão de confirmar a ação não tinha uma diferenciação visual muito grande. Inclusive, às vezes, eles eram em lugares diferentes. Tipo, em um lugar o cancelar era de um lado e em outro programa o cancelar era do outro. Era onde você confirma. E aí você ia clicar e às vezes dava merda quando você não estava prestando atenção. E isso diminuiu muito, assim. Nesse momento eu não consigo lembrar de cabeça uma situação onde isso ainda ocorre. E, de novo, isso só pode ser pego com esse tipo de teste, de usabilidade, teste de UX, ver como que o pessoal está reagindo, porque do ponto de vista de programador, você precisa fechar o programa, você precisa salvar, tá ali, os 2 botões estão ali, meu amigo, qual que é o problema? É simples, né? Tão óbvio, tão natural. É nós que somos usuários, na maior parte das vezes, que não bota a mão em código nunca. Cara, às vezes a gente não faz ideia de quantas lágrimas os desenvolvedores suaram para conseguir fazer alguma coisa funcionar, e às vezes a gente nem viu que tá ali aquela função, mas simplesmente aconteceu e tá ali, né? Essa é uma luta que eu tenho travado dentro da comunidade do OBS Studio, veja bem, não no... O Gnome já tem uma cultura muito madura de design, de interação, e felizmente eu fui criado no ninho certo, né? Porque eu, mesmo não sendo um designer por excelência, por formação, trabalhar 14, 13, 12 anos com isso ensina umas coisas pra gente, sabe? E aí, indo pro OBS Studio, aquela primeira vez que eu tentei fazer minhas primeiras lives, que tá ainda no canal, eu tive que rodar no X11. Fiquei tão desgostoso com o OBS Studio não funcionar que eu fui lá e fiz aquela porcaria funcionar. E
como a gente tinha comentado no começo dessa conversa aqui, Edson, sabe aquela parada de as coisas caem na minha mão e aí depois eu tenho que continuar porque não tem ninguém para passar a batata? Não tinha ninguém no OBS que entendia muito sobre Linux. E aí a batata quente caiu na minha mão. Agora eu tô cuidando do OBS Studio para Linux, mesmo sem saber direito o que eu tô fazendo. Mas, tamo lá, né? Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Mas é uma comunidade muito voltada à programação. São todos desenvolvedores. Não tem um designer ali. Não tem uma pessoa que... Não tem um designer que não seja programador. Tá? Não tenha sido um programador. E aí, nessas últimas 3 versões do OBS, o pessoal deve estar vendo, quem usa deve estar vendo o tema novo. Tem os mockups também, que está num repositório lá no meu GitHub. E daqui a pouco vai virar oficial no OBS Studio. Já estão vendo como a gente vai fazer a migração e tudo mais. Mas a luta é que eu estou travando e a galera tá tendo uma certa resistência, mas acho que estão começando a entender os princípios. Mas é difícil, cara. É difícil você mudar esse tipo de cultura. Mas sim, cara, eu posso dizer, eu não sabia que era colaboração direta sua, mas uma das queixas que eu tinha com o OBS, desde quando eu comecei a gravar coisas, é que eu sempre achei ele muito feio Eu também. e inconsistente dentro da própria interface dele. Você ia navegando por dentro dele, algumas coisas simplesmente não faziam sentido. Tipo, eu pensava literalmente assim, cara, esse pedaço aqui foi um programador que fez, e aquele outro pedaço ali foi outro programador que fez. Porque se fosse a mesma pessoa que tivesse feito, não ficaria tão diferente assim. Você pensou certo, viu? Não sei o que você viu, mas muito provavelmente você tá certo. Esse é o problema. Esse é o problema, entre aspas, né? Um problema bom de se ter, mas é o problema de ter muitas vozes diferentes trabalhando de forma descoordenada. Ou como um rapaz colocou aqui um tempo atrás, isso é você tentar fazer o pastoreio de gatos, né? Cada um faz o que quiser, do jeito que quiser, na hora que quiser, e vira um caos. Eu vou começar a usar essa expressão em alguns momentos, viu? Porque pra mim Pastorear fez os todo gatos. sentido. Fez todo sentido isso. Mas trabalhar com software livre é basicamente isso, né? Pastorear os gatos. Você não sabe quem vai fazer o quê, você não tem como dar uma estimativa, você não sabe quanto que a pessoa vai querer fazer, você não sabe o interesse dela, você não sabe nada, entendeu? E as coisas vão acontecendo mesmo assim, de forma completamente descoordenada, caótica. Muitas vezes a visão que a gente tem de desenvolvimento e de manutenção de alguma coisa é a visão comercial. Que como a gente está falando desde o começo desse episódio, não é assim que funciona no software livre. E recentemente você comentou numa das suas lives sobre... Acho que você foi perguntado sobre isso e aí você deu a sua visão sobre como que as distribuições elas se justificam hoje em dia. E recentemente até o Nick, do canal aquele The Linux Experiment, ele publicou um vídeo falando que o modelo de distros atuais está quebrado. E eu achei muito ressoante o que ele falou com o que você falou. E também com uma outra notícia, porque assim, recentemente a Red Hat anunciou que não ia mais fazer a manutenção do pacote RPM. Isso gerou, do RPM do LibreOffice especificamente. LibreOffice, é. E isso gerou assim um rage gigantesco. E o Nick falando que um dos problemas que ele enxerga no atual modelo de distros é que muitas distros hoje são apenas reempacotadores de software. Eles não criam um valor em cima daquilo que está sendo apresentado. Existem várias exceções. Então, antes, você amiguinho que está vendo aí o Geocache, antes de você vir aqui nos comentários da Rage, escute o nosso argumento até o final. Muitas disso, elas são meros empacotadores. Eles colocam um tema de ícones diferente, um papel de parede diferente, você criar uma distro. E é, de fato, se você for comparar o que a gente entende como distro hoje, não está errado. Mas falta um molhinho extra, talvez, que torne algo diferente. Por exemplo, não tem como a gente olhar para o KDE e para o Gnome e falar é a mesma coisa, só tem um ícone diferente. Não é, de forma alguma. São diametralmente opostos em muitas coisas. E, enfim, eu fiz essa introdução toda aqui para que você pudesse ter essa introdução para falar como que está a sua visão e se ela mudou desde a última vez que você falou isso, teve alguma coisa nova. Mas a minha perspectiva, obviamente, vem de alguém que desenvolve tanto programas de terceiro, entre aspas, quanto programas core do Gnome. E já eu tenho a experiência de trabalhar numa distro Linux. Então, eu tenho 3 perspectivas em uma. Aí eu coloquei tudo aquilo no negocinho para fazer batida, chacoalhei e deu no que deu. Veja,
Para começar, eu acho legal a gente refletir um pouco sobre por que as coisas são do jeito que elas são, antes de falar das mudanças que estão acontecendo nos últimos anos. Linux nunca foi um projeto mainstream, nunca foi parte da cultura pop. Você não vê, por exemplo, influenciadores do Instagram falando sobre Linux. Você não vê, sei lá, figuras da cultura popular falando sobre Linux. Sempre foi uma parada muito, muito nichada, mesmo dentro do mundo da tecnologia. Quando os primeiros sistemas de empacotamento nasceram, eles nasceram com um propósito muito específico, distribuir programas. Porque naquela época, isso eu tô falando assim, meio dos anos 90, naquela época não existia isso. Isso era um problema sério e grave. Você tinha código e as pessoas não conseguiam ter um acesso simples àquele código. Elas precisavam baixar e compilar manualmente as coisas. Então nasceu para resolver esse problema. O fato de Linux nunca ter sido e ainda não ser, mesmo hoje, mesmo com, por exemplo, o apoio da Valve, ainda não é um projeto mainstream, não é um projeto popular. O fato de isso ser do jeito que forçou com que muitos empacotadores tivessem que empacotar até coisas que não fazem parte da base do sistema. Essa é a minha perspectiva. Muita gente pode discordar aqui, inclusive muitos empacotadores podem discordar de mim. Mas foi uma necessidade, porque eu acho que foi uma necessidade disso ter sido feito nos primórdios do Linux, porque senão as pessoas não teriam acesso ao software. Então não foi inútil, não foi um modelo que nasceu errado. Mas é aquela parada, o avião tá no ar ali. E o ar tá mudando. Então a gente tá tendo que mudar a forma que a gente aborda as coisas. Esse modelo de distribuição, empacotando tudo que existe no universo, ele foi necessário. Mas ele talvez não tenha sido pensado para a quantidade absurda de coisas que existem hoje. O mundo software livre cresceu muito. E você precisar de uma pessoa empacotando manualmente cada coisa que já foi escrita é uma parada que não escala bem. Então, tendo isso em mente, as pessoas começaram a pensar em formas de resolver esse problema. Então, ao invés de ter uma pessoa por pacote, por distro, empacotando cada coisa que existe, e aí você tem N distros, então você precisa de ter N pessoas por distro empacotando N pacotes, explosão combinatorial, assim, eu acho que é óbvio você imaginar que a pessoa que faz empacota uma vez e acabou. Então você tem uma pessoa por software, geralmente o desenvolvedor. Você quebra esse problema, entendeu? Então, com a existência das distros hoje, eu vejo mais como um problema social. Problema não, né? Mas uma justificativa social. Então é uma comunidade fechada. Eles têm as próprias metodologias, as próprias tecnologias, e eu acho que eles se justificam em si mesmos. Então, vou usar aqui algumas distros como exemplo, algumas comunidades como exemplo, mas não necessariamente eu penso isso dessas comunidades. Mas, por exemplo, você pega um Fedora ou um Debian e o Fedora faz as coisas do Fedora do jeito do Fedora por causa do Fedora. O Debian faz as coisas do jeito do Debian porque é assim que sempre foi e essa é a comunidade do Debian. Se o Debian não fosse o Debian, eles não estariam fazendo as coisas que eles fazem. É meio paradoxal, mas a existência da comunidade é a justificativa da existência para a comunidade. Então é uma justificativa social, entendeu? Nós existimos, portanto, nós temos que nos esforçar para existir, para continuar existindo. E eu também acho que é natural que essas comunidades se sintam, assim, ameaçadas, de certa forma, pelas mudanças que apareceram, pelas novidades que apareceram aí, principalmente nos últimos 8 anos. Que estão tentando quebrar uma parte dessa justificativa. Né? E isso é existencial. Como que uma comunidade justifica a própria existência? Citei grandes comunidades, mas uma distro pequena
que é feito, que é uma comunidadezinha fechada e só reempacota as coisas, como que justifica a própria existência se essas tecnologias estão aparecendo, entende? Então vira um problema social, e eu acho que é por isso que tem tanta gente que é tão vocal contra o negócio. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que distros deveriam desaparecer. Olha só. Eu não penso que o modelo de distro está fundamentalmente quebrado. O que eu penso é que agora essas comunidades, essas distribuições, elas vão poder parar de se preocupar com o que é irrelevante e se concentrar em responder as perguntas mais difíceis. Porque uma distro para um computador pessoal, ela vai funcionar de uma maneira completamente diferente que uma distro enterprise. E eu estou falando de maneira muito genérica, porque por computador pessoal a gente pode pensar computador com NVMe, né, com disco SATA, com não sei o quê. Então, precisa de um sistema de arquivos adequado, que consiga lidar com aquelas coisas, precisa ter formas de... Enfim, a arquitetura de uma distro já, por si só, já é um negócio muito complicado e não tem bala de prata. Não tem uma solução que vai resolver o problema de todo mundo. E eu acho que o valor da existência dessas comunidades, dessas distros, está em responder essas perguntas difíceis de como arquitetar um sistema operacional para resolver determinados problemas. Cada uma vai trazer o valor que vai trazer a própria resposta, vai trazer um valor diferente. Sem precisar se preocupar com a versão 115 do Firefox, que está usando o 115.1, mas lançou o 115.2, entendeu? Porque essa parte é irrelevante. Deixa a Mozilla cuidar do Firefox. Você se preocupa com as partes que são mais complicadas que a Mozilla não tem como responder por você. Como que o Firefox vai chegar naquela pessoa? Entende? A Mozilla consegue publicar o Firefox no FlatHub, mas quem que vai estar usando o FlatHub? A pessoa não entra numa sala chamada FlatHub, numa sala física. Ela precisa estar no computador usando uma distro. E é aí que você que trabalha com distro, é nessas perguntas que você tá inserido, eu acho, na minha visão. E a moral é que eu acho que tem muitas formas de responder o que é uma distro e o que uma distro deve fazer. E cada uma vai resolver problemas específicos de cada caso de usuário, de cada jeito de usar o computador. E tem muito valor em ter esse tipo de diversidade. O que eu acho que não tem valor é ter 45 pacotes do Firefox para 45 distros diferentes, feita por 45 pessoas diferentes. Entendeu? Isso eu não vejo valor. Não vejo valor nenhum, na verdade. Eu até já teci algumas críticas quando eu estava comentando com alguns criadores de distribuições, que é assim, a pergunta fundamental para mim é: qual problema você se propõe a resolver? E muitas vezes as pessoas falam: por que você não usa tal coisa? Por que você não usa tal sistema? Por que você não usa tal sistema? Porque para mim não faz diferença. Não faz diferença. O que importa para mim é a funcionalidade, não a forma. Então hoje eu quero sentar aqui e trabalhar. E eu consigo fazer isso da mesma forma, não importa se é o Manjaro, não importa se é o Big Linux, não importa se é o GNOME OS, se é o Debian, por exemplo, que eu estou usando nesse momento, porque eu vou usar as mesmas coisas. Eu vou usar o GNOME do mesmo jeito, eu vou usar ou o Chrome ou o Google Chrome do mesmo jeito, porque o Firefox tem algumas coisas que me incomodam às vezes, mas o set de ferramentas é o mesmo. E eu prefiro muito, muito mais a previsibilidade do FlatHub. Se você está, sei lá, AppImage, caso tenha algum... Tem alguns programas que eu uso que só estão disponíveis em AppImage ainda, tipo o gerenciador de fontes lá, o Fontbase. Eu prefiro muito mais essa previsibilidade do que ficar na loteria de qual é o pacote que existe no repositório da distro. Eu acho que faz muito sentido para quem empacota ter meios mais centralizados de distribuir, porque até ajuda como uma estratégia de marketing o seu programa alcançar mais pessoas, você ter um acesso mais capilar a um público maior, e também acho que faz muito sentido para quem é um criador de distros, você tirar essa carga dos seus ombros e começar a focar em, tipo o pessoal do Big Linux, que eles fazem uma parada que eu acho sinistra de bacana, cara. Eles têm lá um programa que chama Big Bash View, que é um back-end onde eles desenvolvem várias coisas em cima disso.
E eles estão fazendo isso, eles estão desenvolvendo soluções para complementar o que não existe dentro do Manjaro, usando essa infra, essa estrutura que eles criaram, e tem muitas coisas que funcionam de uma maneira fantástica dentro do Big Linux, que não tem nem sequer similar em outros ambientes. E eu falo, cara, isso é um diferencial bacana, isso é uma... E é tudo software livre, se alguma outra disso quiser pegar e colocar, whatever também, eles estão distribuindo pelo Git também. Mas eu vejo um valor nisso, cara, que fala, pô, isso aqui não é só um reempacotamento, isso não é só trocar um papel de parede. Não que de maneira alguma fazer uma distro seja fácil, em nenhuma ótica que você olhe. Mas mesmo com todas essas dificuldades, eles colocaram uma camada a mais ainda de dificuldade, que é fazer uma parada diferente, que é acrescentar mais valor ainda em cima disso. As comunidades, elas podem acharem as justificativas que elas quiserem e provavelmente vai ser totalmente válido sobre a ótica delas. A gente não está desmerecendo o trabalho de ninguém. Eu acho que o meu argumento e o seu argumento é muito mais no sentido de que existem mais horizontes para ser explorados do que o que a gente vem explorando até hoje. E talvez a gente devesse, né, levantar o pescocinho e olhar um pouquinho para esses horizontes e ver essas outras possibilidades. Eu citei Debian e Fedora aqui, mas já tinha falado minha prerrogativa, né? Talvez essas distros não sejam bons exemplos, e não são mesmo, porque tem gente no Debian, tem gente no Fedora que um dos mantenedores do Flatpak, por exemplo, é um grande DDE, eu acho, Debian Developer, DE. Eu não sei como, acho que eu não sei como que eles se chamam. Não sei também, mas é um dos tops da comunidade Debian, tá lá há 20 anos. E mesma coisa pro Fedora, que agora tá discutindo. Acho que inclusive já colocaram um FlatHub. Antes o Fedora tinha colocado um repositório próprio, Flatpak, mas próprio. Aí eles mudaram pro FlatHub filtrado. E agora tiraram a maior parte do filtro, mas alguns programas ainda estão filtrados. Uma parada assim. Então, citei essas distros, no meu exemplo de distros que existem, comunidades que existem fechadas em si próprias, mas, na verdade, eu aqui me corrijo, falando que, na verdade, são bons exemplos que estão vendo o valor de não ter que se preocupar. Acho que o Debian tem 65 mil pacotes agora. Não sei se tem 65 mil contribuidores no Debian. Se tiver, meus parabéns. Tem mais do que todas as comunidades juntas e somadas. Cara, inclusive o Debian, ele tem uma parada que eu acho que ajuda bastante a desenhar esse cenário, que é que eles têm uma estatística de pacotes órfãos. Só tende a aumentar. Cada vez mais programas surgindo, cada vez mais programadores e programadoras trabalhando com coisas adversas na iniciativa privada, enfim. A retenção de quem gosta de software livre é bem grande, mas a atração não é tão grande. Você conseguir trazer sangue novo, pelo menos pelo que eu observo das conversas, assim, não é muito comum. Sei lá, de 100 pessoas que querem ser desenvolvedoras, você vai ver 2 ou 3 que falam, pô, software livre, bacana, quero contribuir com isso aqui, né? Eu tô exagerando ou é mais ou menos isso mesmo? Não. Eu vou começar com o fato de que quando eu comecei contribuindo com o Gnome, eu fiquei 2 anos achando que eu estava completamente sozinho nesse país. Eu não conhecia nenhum outro contribuidor do Gnome brasileiro. Depois programador. Depois eu fui vendo que tinham outras pessoas. O Brasil tem uma própria peculiaridade de ser um país continental, enorme, é difícil de juntar a comunidade. Estatisticamente é muito raro você encontrar 2 pessoas que estão morando na mesma cidade e contribuir para o Gnome. Era muito complicado, não tinha documentação. Até porque as coisas estão mudando toda hora. Qualquer documentação que você faça vai ficar obsoleta em semanas. Hoje eu acho que está mais fácil. Não puxando o saco de vocês, nem o meu próprio, mas é porque tem gente como a gente que põe a cara a tapa. Quando eu comecei a fazer minhas transmissões, a minha ideia sempre foi ligar a câmera, compartilhar minha tela e transmitir para que as pessoas vejam exatamente o que eu estou fazendo e quebrar a barreira de, tipo assim, isso é tão difícil que eu não tenho a menor ideia do que fazer, entendeu? Então, eu já fiz tudo em câmera, já desenvolvi features, já corrigi bugs, já fiz gerenciamento de projeto dos programas que eu participo, que eu faço manutenção. Já fiz lançamento de programa no Gnome. Sabe o Gnome 45? Já peguei um lançamento do Gnome e fiz ao vivo.
Falar, ó, gente, é assim que você faz o lançamento do Gnome. Precisa fazer isso, isso, aquilo, compilar isso, manda o negócio para esse servidor, pedir para... E, assim, se eu pegar pelas estatísticas, menos de 0,1% vira contribuidor. Só que o fato mais fundamental é que 0,1%, 0,1% de zero é zero. E 0,1% de 100 mil pessoas, não, acho que a última vez que eu vi uma estatística disso já tem anos, eu não fico olhando. Tinha tipo 60 mil visualizações de pessoas diferentes. 0,1% disso daí dá 60 pessoas. E 60 é um número muito alto. Talvez seja até menos. Mas tem gente que está começando a contribuir por causa desse tipo de trabalho, que começou, eu vejo com mais frequência e mais... eu vi crescer na década passada. Antes disso não tinha muito. Tinha muito vídeo, não tinha muito material educativo. As coisas eram mais blogs, eram mais difíceis de você chegar nas coisas. Enfim. Era muito mais complicado. Tá ficando menos. Espero que esteja ficando menos. Né? A minha expectativa é essa, né? Senão não vai ter valido a pena de fazer nada. Para mim. Em parte, além de todo o trabalho de divulgação que diversos projetos estão fazendo, tanto nacionais quanto internacionais, hoje em dia existe uma visão maior que vem crescendo nos últimos 10 anos de que programação é uma carreira boa para se seguir, tech é uma carreira boa para se seguir. Tipo, antigamente, quando você, né, o jovem Jorge, o jovem Edson, deve ter ouvido assim dos nossos pais, né? Ah, você quer estudar para ser alguém na vida? Vai virar médico, vai virar engenheiro. Advogado. Sabe? Essas profissões, assim. Hoje em dia, meu, já tem pai aí procurando botar o filho de 5 anos na escola de programação, entendeu? Porque criou-se... Desenvolvimento de games, essas coisas. Isso. Porque hoje em dia, entende-se que faz, por mais que a maioria das pessoas não façam ideia de como funciona o que eu faço de criação de conteúdo, o que você faz como programador, todo mundo entende que, ok, existem cases dentro desse mercado de pessoas que ficaram milionárias. Então, talvez seja uma boa ideia direcionar nossas crianças para esse mercado, né? Que pode ser que dê certo, pode ser que dê bom, né? Tipo jogador de futebol, né? Antigamente tinha isso também, né? Ah, aprender a jogar futebol, ficar milionário, não sei o quê. Hoje tem um leque maior de escolhas, graças a Deus. Porque eu sempre fui perneta, então futebol para mim não era uma opção. Tô no mesmo time que você, então. Mas assim, de novo, né? Trazendo aquela vibe de ver as coisas pelo lado positivo, existe muita coisa para ser feito. Muita coisa para ser feito. Mas felizmente existe muita coisa acontecendo. Existe muita coisa acontecendo. O software livre, para mim, ele tá num estado de efervescência que eu não via isso há muito tempo. Tem tantas coisas acontecendo em tantos lugares diferentes ao mesmo tempo que às vezes é difícil de acompanhar. Até a hora que você abre um programa hoje, ele tá de um jeito, você abre ele daqui a 3, 4 dias, tá totalmente virado ao contrário, com outras features, com outra interface. Você fala, caramba, meu, como que o pessoal tá conseguindo fazer toda essa parada? E, lógico, mérito, esforço de todas as pessoas que estão dando aí, literalmente dedicando suas vidas a fazer essas... Não é exagero falar dessa forma. Seria tão bom se a gente conseguisse, desse episódio aqui, que mais 0,6% das pessoas se interessassem em contribuir. Hoje em dia, minhas perspectivas sobre contribuição foram mudando, porque antes como um programador, eu era muito focado em falar para as pessoas, contribui, corrige um bug, faz alguma coisa. Hoje em dia, eu vejo, eu tenho uma noção do que é comunidade, do que é contribuição, que é diferente, não é só o que você produz. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu me divirto participando do Telegram do Gnome Brasil. Tem gente muito legal lá. Muita gente que não contribui com código. E aí uma comunidade que seria orientada para o técnico ia falar pouco valor, entendeu? Sei lá, cara, eu quero estar entre pessoas legais e estar me divertindo e retomar um pouco dessa diversão que é contribuir com o software livre, porque, assim, a maior parte do tempo eu não estou ganhando para fazer isso. Então tem que me trazer pelo menos felicidade, tem que me liberar dopamina, um pouco de dopamina, senão não tá valendo muito a pena, né? Quando eu falo que não contribui com código, hoje em dia eu vejo, na verdade eu vejo com bons olhos. Eu falo assim, essa pessoa não contribui com código. Tipo assim, é uma coisa boa, entendeu? O Isaac, por exemplo, cuida do Twitter do Gnome Brasil.
Nosso querido Edson, que usa o Gnome desde antes do Gnome existir. Ele tá lá, ele ajudou a testar o Gnome 40 quando antes de lançar, ajudou a testar, reportar bugs. Foi super legal, foi super divertido. Ele aprendeu a compilar lá, se virou para aprender a compilar, compilou um negócio, ajudou. Talvez saiba, talvez não saiba programar, não sei. Mas foi muito legal, entendeu? E vejo a formação de uma comunidade uma coisa muito mais social agora do que técnica. Tipo assim, não tem muitas alegrias que são maiores do que essa. Talvez eu esteja, assim, viajando demais na batatinha aqui, mas eu tenho essa percepção que é muito sutil, mas que me acompanha já tem muito tempo, que existe uma diferença entre quem sabe e quem faz. Não são grupos, não são grupos que necessariamente se tem uma intersecção grande, sabe? Tem muita gente que parece que sabe demais, muito inteligente, mas não faz. Então, aparece na seção de comentários com a prova de que o negócio funciona. Pô, cara, se você tinha prova que o negócio funciona, por que você não falou implementou antes? Eu não tenho a remota ideia do que eu tô fazendo, cara. Você sabia e não fez. Por que não fez? Entende? Então a gente, sei lá, cara, talvez eu esteja viajando demais na batatinha, mas assim, tem uma diferença, eu vejo uma diferença muito gritante entre quem faz e quem sabe. Entende? E eu digo isso porque talvez ajude a quebrar o mito de que você precisa ser inteligente para contribuir. Eu vou falar o seguinte: é mais difícil encontrar alguém inteligente contribuindo do que o contrário. As pessoas que estão agora, que parecem ser inteligentes porque fizeram muita coisa, muito provavelmente não sabiam o que elas estavam fazendo, até que elas sentaram, bateram a cabeça e tiveram que aprender tudo na marra para fazer o que elas queriam fazer. Não sabiam. Falo isso por experiência própria, falo isso porque eu vejo os outros também. Toda Hackfest que a gente senta, é muito engraçado, porque, tipo assim, a gente senta para programar. E ele fala, cara, como é que eu vou fazer isso? E um olha pra cara do outro e fala, não sei, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Aí você faz a primeira vez tá errado, segunda vez tá errado, terceira vez tá errado. Vai fazendo, uma hora você acerta, entendeu? Aí você sabe como fazer e como não fazer. Aí no próximo problema, você vai ter 5 tentativas frustradas e uma que deu certo na tua bagagem. Você vai saber mais do que uma pessoa que sempre soube qual era a coisa certa para fazer, mas nunca fez, entendeu? Eu tô vendo essa perspectiva que você tá colocando e eu tô me lembrando de uma conversa que eu tive com meu filho. Eu tenho um filho pequeno, né? Ele tem 11 anos. E teve uma vez que eu tava conversando com ele, não lembro sobre o que era, ajudando ele a fazer trabalho de escola, alguma coisa assim. E ele, pai, caramba, como que você sabe tanta coisa assim? Nossa, tudo que eu te pergunto você sabe? Como que você sabe de tudo isso? É lógico que eu não queria quebrar essa visão lúdica do meu filho, né? Da Pedagógica. capacidade intelectual do pai dele. Mas, assim, o exemplo que eu dei para ele foi que eu já estou aprendendo há tanto tempo que eu já consegui aprender um pouquinho de muita coisa. E eu vejo que isso é verdade em várias áreas, assim. Quando você está muito tempo fazendo uma coisa, você vai dominar profundamente algumas coisas, você vai conhecer profundamente algumas coisas. E superficialmente, um zilhão de coisas você vai conhecer. Mas com a experiência, você vai aprendendo a combinar essas coisinhas e no final sai uma parada legal. Mas muita coisa é tentativa e erro. Você tinha comentado que você tá vendo que nos últimos tempos está tendo uma efervescência, né? Um borbulho de novidades nas comunidades. Eu vejo isso também. Isso ficou na minha cabeça, não queria deixar essa tua fala passar batida. Mas eu vejo isso também. Eu não sei como as coisas estão indo pro KDE. Não acompanho, infelizmente não acompanho. Galera do KDE, inclusive, tem galera do KDE no canal do Gnome Brasil. Porque é um canal muito legal e muito acolhedor. Mas do lado do Gnome, a gente teve um período aí, teve uns anos que a gente sentou e falou, cara, a gente precisa focar os nossos esforços. Quando eu falo a gente, eu não quero dar a impressão de que assim, tem um comitê de decisão do Gnome. Mas tem umas 3, 4 pessoas, o Alexander Larsson, por exemplo, que inventou o Flatpak, o Matias, desenvolvedor de GTK, eu estava envolvido lá também, tô sempre envolvido em tudo que as paradas, não sei como eu apareço lá no meio. Enfim, essa galerinha mais central, assim, a gente foi numa Guadec, a gente sentou e falou, a gente precisa fazer uma plataforma
não só o Gnome. O Gnome tem que ser uma plataforma, entendeu? Então você tem um stage, né? Você tem uma... Como é que fala isso? O lugar onde os atores e atrizes fazem a atuação, palco. A gente dá o Um palco, palco. entendeu? A gente É. faz o palco. A gente coloca a iluminação, a gente coloca a cortina, mas a gente não faz a peça. Quem faz a peça são os aplicativos. E aí a gente teve todas essas ideias, juntou com todo o movimento que estava tendo com a Purism, de fazer o LibHand, que depois virou LibreDuaita, que depois virou a linguagem visual do Gnome na forma de código, e as coisas foram crescendo assim, e eu tenho a plena certeza de que hoje a gente está vendo, toda semana aparece um programa novo, um programa indie, isso revitalizou a cena de programas indies. Você tem um monte de programa indie pequeno, que faz uma tarefa, mas faz legal, e se integra bem no ambiente, por causa de decisões que aconteceram assim 7, 8 anos atrás, para chegar nesse ponto, entendeu? Fazer o palco para os aplicativos brilharem. Esse sempre foi o ponto do Gnome, né? O negócio. Eu acho que a gente tá. Você falou isso, comentou isso, e imediatamente me veio à cabeça que isso é consequência de uma parada que a gente já tinha previsto que aconteceria. Não tem muitos exemplos de coisas que a gente faz sabendo que vai dar certo, sabendo que vai dar o resultado. E muito menos coisas que a gente acha que vai dar um resultado e dá esse resultado. Isso é o mais raro de todos. Mas isso aconteceu aqui. Eu acho que esse é um case de sucesso da comunidade do Gnome. Cara, isso é uma coisa bem bacana. Eu uso o Gnome desde sempre, cara. A série 1 do Gnome, por exemplo, que... Doía de ver aqui. Na Era, época foi muito legal, né? Então, era totalmente diferente do que eu estava acostumado utilizando o Windows, mas era uma experiência geral muito quebrada, assim, muito não concisa. Não é que ele não funcionava, mas muitas coisas similares aconteciam de forma totalmente diferente dentro do sistema operacional. E do sistema operacional não, né, da interface ali com o usuário, tal, do Gnome. E o que acabou me levando a usar o KDE, por exemplo, que na época tinha algumas coisas melhor resolvidas dentro dele. Uhum. E aí, quando veio o Gnome 2, eu voltei pro Gnome 2, já outra parada. O Gnome 3 eu praticamente não usei, porque eu não gostava do Gnome 3. O Gnome 3, ele tinha algumas coisas que eu não entendia como... Por que elas eram daquele jeito, e isso me afastou do Gnome 3, e eu voltei a usar ali por volta do Gnome 3.38, 36, talvez. Voltei pro Gnome. E aí, logo na sequência, teve a virada pro Gnome 40, que eu gostei muito do Gnome 40. Por mais que eu tenha algumas discordâncias em relação às mudanças do LibreDuaita, não técnicas, né? Porque eu não tenho esse critério para criticar, mas do meu ponto de vista de usuário, às vezes eu acho que um canto é arredondado demais, eu senti falta de algumas coisas que eu já estava acostumado. E quando tem uma quebra de paradigma, assim, para quem já tem aquele movimento mecânico de fazer as coisas de uma determinada forma, que você nem pensa mais, e você tem que começar a pensar de novo, esse esforço é meio incômodo no começo. Dói, né? Você fala, pô, por que eles mexeram nisso? Funcionava tão bem, caramba. Eu já reclamei muito também, tá? Só pra constar. Mas hoje em dia assentou já isso para mim. Então, tá tranquilo. Eu tenho minha produtividade no Gnome 40 aqui, fantasticamente. Estou usando 44, acho que é o que tá no Debian 12. E já baixei o ISO aqui do Gnome Nightly para poder testar o 45. Eu até queria falar sobre isso contigo também. Porque uma reclamação que eu sempre vi a respeito do Gnome, dentre os usuários, não o pessoal mais técnico, é que os steps que o Gnome teve do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 40, eles são quebras muito grandes. Existe uma evolução, mas para quem tá de fora parece ser uma quebra, porque as coisas mudam muito, o visual muda muito, a forma como as interações acontecem muda muito. Acaba funcionando, no final das contas, depois que você entende por que as coisas estão caminhando assim, mas isso de alguma forma incomoda você como programador, assim, ou é uma coisa que para vocês, tipo, é um mal necessário para que as coisas possam continuar evoluindo? Essa é uma pergunta difícil de responder. É óbvio que eu gosto das coisas que eu faço, porque eu faço as coisas que estão me incomodando. Aí quando elas param de incomodar, aí eu tô mais feliz.
do que eu tava quando eu. Eu posso te falar uma coisa. Você falou do Gnome 40 pro 3.38. É engraçado, a gente fez a mudança do Gnome 40. O fato de ter tirado o 3 ponto das versões foi justamente porque a comunidade como um todo teve essa concordância de que não teria nada que seria, sabe, o virar a mesa de novo, que nem 1 pro 2 ou 2 pro 3. Então, o Gnome 40 não vai ter um Gnome 4. Então, decidiram mudar o sistema de versionamentos para refletir essa ideia que está em torno da comunidade. Então, o Gnome 40 era para ser o 3.40, virou só 40, não vai ter um Gnome 4. Do Gnome 3.38 para 3.40, da minha perspectiva, eu acho que foi uma transição muito suave, sabe? Até porque eu vivi a transição do 1 pro 2 e do 2 pro 3 e eu vi como foi um soco na cara para muita gente. Do 3.38 pro 3.40 foi tudo muito natural. Foi certamente a versão, as mudanças que a gente fez no Gnome Shell, eu e o Florian, basicamente, nós dois fizemos no Gnome Shell, com toda certeza, foi o conjunto de modificações mais bem estudado na história do desenvolvimento do Gnome. A gente ficou mais de 1 ano e meio fazendo teste de usabilidade. Foram 6 rodadas de teste de usabilidade diferentes. Teve diário de uso, teve teste ABC, teve teste pago com pessoas gravadas, teve mais de 40 pessoas gravadas, cada uma usando o negócio por 3 horas. Então tinha centenas de horas de coisa pra gente analisar. A gente até hoje não conseguiu terminar de analisar tudo. A gente conseguiu pegar assim, o geral e tomar as decisões em cima disso, mas foi certamente a versão do Gnome o conjunto de mudanças mais bem estudado na história da comunidade. E o feedback que eu vi, que eu vi acontecendo, foi muito positivo de maneira geral. Tinha gente discordando de coisas pontuais e teve uma galera que inclusive tentou contribuir com mockups e tudo mais. Foi legal, foi interessante. O que teve no Gnome 40 não foi o que a gente fez do primeiro protótipo, por exemplo. A gente teve que mudar o curso da embarcação enquanto foi fazendo os testes, foi vendo o que funcionava e o que não funcionava. E aí eu vi assim, criando uma hype muito grande pro Gnome 40 e no final, pra mim, foi um não evento, entendeu? Tipo, atualizou e não teve uma avalanche de gente reclamando, não teve uma avalanche de gente aparecendo não teve nada, basicamente foi nada. Foi quase como se não tivesse mudado. Depois eu fui vendo, assim, os artigos que as pessoas foram escrevendo e tava assim, a galera entendeu a proposta, achou que ficou legal. Parece que a gente acertou na comunicação, a gente escreveu vários artigos sobre o design, sobre os estudos que a gente fez, os resultados que a gente conseguiu. Teve pelo menos 2 agências de consultoria de usabilidade focado em open source que ajudaram a gente nesse processo. E foi assim, foi uma mudança grande, mas ao mesmo tempo foi minúscula, porque não teve, foi tão fluido, foi tão suave o negócio, a gente atualizou e não aconteceu nada depois, sabe? Tipo assim, vida que segue, que a conclusão que eu tiro é que a gente fez uma mudança que deu certo, porque toda mudança dói, mas se essa não doeu, é porque ou a gente não mudou o suficiente, ou a gente mudou para melhor, entendeu? Eu acho que a gente pode pegar esse gancho aí que a gente tá falando das mudanças de versão e falar um pouco do Gnome 45 Alpha. Se eu não me engano, ele foi publicado ontem de manhã, eu acho, ontem de manhã. E eu nem tive a oportunidade de testar ainda, eu só vi lá o post no Discord do Gnome falando das mudanças e tal. Mas o que você pode contar pra gente, assim, o que você tem trabalhado nesse release, se mudou alguma coisa, falar um pouco de perspectiva pra gente sobre o Gnome 45. É sempre muito difícil para mim. Isso é uma pergunta que várias pessoas fazem às vezes durante as minhas próprias transmissões, né? Mas é difícil uma pessoa saber o que está acontecendo porque outras pessoas estão fazendo o que elas bem entenderem, na hora que elas bem entenderem, sem dar muita satisfação, entendeu? Então, Uhum.
Tipo assim, eu não fico vasculhando todo o repositório todo dia pra ver o que tá acontecendo. Aham. Mas o que eu vi aqui, que eu tô achando super legal, é... Bom, tem várias coisas. Primeiro que a galera do Libaduaita continua lá, todo vapor, fazendo uma porrada de coisa legal. Tem widgets novos, tem formas novas de organizar a janela, que estão muito melhoradas agora. E o Gnome Web já está usando aquele novo widget de abas. Então você clica no botãozinho e as abas aparecem, as miniaturas. Muito legal. Já tá GTK 4, né? Já tem um tempo, mas agora tá usando, tá explorando todo o potencial fornecido pela Libaduaita e tô... A não ser casos muito pontuais, eu tô usando o Gnome Web pra tudo. Tá super rápido pra mim, Uhum. tá muito legal. Tô gostando muito de ver como o projeto tá evoluindo. O que mais que eu posso dizer? O que eu tô trabalhando? No momento, eu tô reescrevendo uma parte do calendário. Não sei se vocês já usaram o calendário. Tem a visão de semanas Eu e a de uso todo mês. dia, na Todo verdade. dia, Virgem Maria. Olha o peso da responsabilidade batendo aqui agora. Só te interrompendo um pouquinho, cara, tem um Manda. programa do Gnome que é um dos meus xodós e que eu senti uma dor no coração porque ele ficou muitos anos sem manutenção, mas felizmente parece que ele ressuscitou, conseguiu achar alguém para dar um carinho nele, que é o Evolution, cara. O Evolution, ele nunca morreu. Porque tem uma pessoa, um maluco insano que tá fazendo a manutenção do Evolution e do Evolution Data Server, que é o back-end do Evolution, Backend? sozinho. Evolution e Evolution Data Server, cada um individualmente é maior que o GTK. São projetos grotescos, gigantes. Tem uma pessoa fazendo a manutenção disso. E a maior parte do tempo, essa pessoa, o Milan, o nome dele é Milan Kra, é um tcheco. Ele, a maior parte do tempo, ele fica corrigindo bugs. Só que agora teve um esforço aí pra galera atualizar a interface um pouco. Aí ele foi lá e implementou. Uma pessoa, sozinho, fazendo a manutenção do negócio. Ele para mim, tá Caraca. assim, de pessoas malucas que eu já vi na minha vida, ele tá no meus top 5. Porque além de fazer a manutenção desses dois sozinho, ele ainda é um dos mantenedores do da Gnome Software. Caramba. Então o cara só pega coisa problemática e fica lá anos e anos sem parar. Sim, mas É. parabéns. Depois eu vou mandar um e-mail agradecendo por ele, porque eu uso o trabalho dele há muito tempo. E, cara, é um dos melhores clientes de e-mail que tem, assim, mais completo, mais tudo, o Evolution. Só que por ele ter, agora entendendo, né, por que as coisas acontecem talvez numa velocidade não muito ótima dentro dele, às vezes é difícil você usar ele no dia a dia. Durante muito tempo foi difícil, porque faltavam features dentro dele que prejudicavam a fluidez do dia a dia, né? Mas melhorou muito, assim, eu percebi que, sei lá, de uns 2 ou 3 releases do Gnome para cá, talvez ali perto do 42 pro 43, ele começou a ter algumas coisas mudaram, tal, e agora ele tá bem próximo do que é a interface do Gnome mais recente. Ainda não é, Libraduaita, né? Não é GTK4, mas já tá ali próximo, já não é mais, não dá mais aquele choque assim, falar, nossa, parece que é um programa de 1990 que eu abri aqui. Eu ia falar do calendário aqui, eu tô reescrevendo a parte dos meses para você ter aquele scroll infinito dos meses. Isso é legal. É detalhe, né? Mas é um projeto que ficou fermentando na minha cabeça já tem tanto tempo. E o calendário é um dos... Agora tem alguns meses que um colaborador chamado Jean-François, é um canadense, ele pegou e começou a fazer gerenciamento de produto no calendário. Então ele organizou todas as issues do calendário, etiquetou tudo, fechou que não estava mais válido, organizou tudo, fez assim coisas mais importantes para menos importantes, foi lá e fez isso. E aí eu sabe, correu várias lágrimas de felicidade. Eu falei, cara, eu só precisava disso, eu só precisava de uma pessoa para me mandar o que fazer. Tava completamente sobrecarregado, tentando balançar 7 pratos ao mesmo tempo. Ele foi lá e tirou um prato da minha mão, aí desbloqueou tudo. Então agora eu tô fazendo isso. Tem mais algumas coisas que eu quero fazer no calendário antes do Gnome 45 lançar, então provavelmente vai ter uma porrada de bugs
corrigidos. Uhum. Eu já atualizei, teve gente que já contribuiu atualizando o calendário para os widgets novos que não estão nem em lançamento nenhum do Liba do Aita. É um dos projetos do Gnome que está bem mantido. É meu xodózinho, meu bebê. Essa versão que você tá comentando que já tem os widgets novos, ela já tem, sei lá, no canal dev do Flatpak, alguma coisa assim, ou não? Só compilando mesmo para poder ver? O Gnome tem um repositório Flatpak próprio, que é só para as coisas em desenvolvimento, chama Gnome Nightly. Inspirado no Mozilla, né, que tem a versão Mozilla Firefox, Firefox Beta e o Firefox Nightly. E o Libaduaita tá sempre, tipo assim, esse repositório tem os aplicativos do Gnome no último commit que foi feito, na última modificação que foi feita. São a mesma versão que a gente veria dentro do Gnome OS, vai, por assim dizer. O Gnome OS, inclusive, é o mesmo procedimento que publica esse repositório Flatpak, é o que gera o Gnome OS. Então, vocês vão ver a mesma coisa ali. Então, quem quiser assumir esse risco de ver as coisas potencialmente quebrando, mas quebrando de uma forma muito bonita. Não sei se tem muita coisa visual acontecendo, tá? A galera tá se focando mais em limpeza do código, tá tirando o lixo da casa, né? Tá deixando tudo limpinho. O Mutter, talvez a gente... É muito provável que a gente coloque de forma experimental e desligada por padrão, mas é muito provável que a gente coloque como é que é o nome em português? Variable Refresh Rate. Tem uma série de situações que não tem como fazer o negócio funcionar por causa de coisas no kernel do Linux que não existem, ainda APIs no kernel do Linux que não existem, mas a galera da Red Hat está se mexendo ali para fazer isso acontecer. Então a gente vai, acho que o último consenso que a gente teve, a gente sentou e conversou na semana passada sobre isso, o último consenso é mesclar, só que desligado por padrão. Quem quiser testar vai ter lá a funcionalidade experimental para poder ligar. Reporta bugs, a gente vai maturando a tecnologia e quando a gente achar que tá bom, a gente vai lá e liga por padrão, mas com a possibilidade de desligar. E aí, eventualmente, a gente vai tirar a possibilidade de desligar, porque o negócio já vai estar perfeito. Parte de HDR, não acho que chega no Gnome 45, porque falta muita coisa. Falta muita coisa, desde dos drivers da placa de vídeo, até o kernel, até o Mutter, e aí o Mutter vai ter que passar essa informação para os programas vão ter que repassar a informação de cor, enfim, isso vai demorar, acho que ainda vai demorar uns anos aí. Um ano, vai, pelo menos. E apesar de ser uma feature desejável, ela acaba sendo mais útil para um nicho mais fechadinho, assim, do público também, né? Porque ela beneficia mais diretamente gamers, talvez, que vão ter acesso a esse recurso. Pessoal de artes, criação, visual, que vão poder ter acesso a isso também. É mais para edição de áudio, de vídeo e de imagem. Mesmo para games, nem todo game suporta isso. A maior parte dos jogos não suportam HDR hoje. Então não tem muito valor. Eu acho que ainda não tem muito valor por dinheiro, sabe? Tipo assim, não tem muito como justificar gastar muita grana nisso agora. Só que o problema do ovo e da galinha, né? Se não tiver suporte, não vai ter jogo. Se não tiver jogo, não vai ter suporte. Aí nunca vai ter nada. Tem uma coisa que eu sinto falta na gaveta de aplicativos do Gnome. Não sei nem se é assim que se chama, mas acho que é assim mesmo, né? Quando você... A Dash, onde aparece todos os ícones com os aplicativos. Ordenar por ordem alfabética, cara. Existe alguma... Sei lá, essa é uma coisa que vocês já consideraram, assim? Ter uma ordenação? Você poder Já, só que ligar ou ninguém nunca desligar, fez. por exemplo? A resposta mais simples que eu posso te dar. Já, só que ninguém nunca fez. Quando a Angular estava pedindo para eu trabalhar nisso, aí eu tentava fazer um monte de coisa de uma vez só, sabe? Porque pra aproveitar o tempo. Tipo assim, eu tenho 2 dias para trabalhar nessa parte do Gnome, né, de seleção de aplicativos. Aí eu tentava levar toda a boiada de issues, acabar com ela ali, entendeu? De uma vez só. É que nunca mais aconteceu. E também nunca mais ninguém tentou. Aí ficou do jeito que tá. Tem 2 coisas que eu sinto falta, assim, por conta da forma como eu trabalho, né? Não necessariamente vai fazer sentido para outras pessoas, mas, enfim, que é isso da organização por ordem alfabética e de ter uma opção das pastas sempre virem primeiro. Quando você cria as pastas organizando os ícones, você poder ligar, se você quiser isso, que elas fiquem sempre em primeiro lugar. Porque acaba sendo a maneira como a gente usa
como eu uso, pelo menos, na maioria das vezes, né? As pastas mais organizadas ficam em cima, que é onde está mais próximo do mouse. Aí quando eu abro, eu clico e tenho o meu programa. Por mais que na maioria das vezes eu prefiro o jeito mais fácil ainda, que é só apertar o meta, que aí ele abre o dash, Overview, né, a né? visão do overview, e eu digito as primeiras letras do programa e abro o programa. Na maioria das vezes eu uso desse jeito, na verdade. Se um dia eu acordar inspirado, talvez aconteça. Mas até hoje esse dia não chegou. Então, então não tem. E ninguém mais teve um dia inspirado também. Então o que eu posso dizer? Tem mais alguma outra coisa do GNOME 45 que você possa comentar? Vocês notaram... Tá muito recente o lançamento, então acho que nem deu tempo ainda de colher bugs críticos, alguma coisa assim, um feedback mais sei lá, filtrado da comunidade, né? Ainda tá muito recente, né? Não, pouquíssima gente testa também. É mais para as distros poderem acompanhar o que está acontecendo do que para as pessoas testarem, porque pouquíssima gente empacota o GNOME instável. A gente lança primeiro o alpha, depois o beta, depois os RCs, que são os Release Candidates, que são os candidatos a lançamento. Então, no alpha é assim, é terra de ninguém. Pode estar quebrado, pode não estar. Geralmente não está, mas não tem. Aí no beta já começa a aparecer algumas coisas que a gente não pode mudar. Então no beta, que vai ser no final de julho, a gente, depois do beta, não vai mais poder mudar a interface, não vai poder mais colocar texto novo e tudo mais. Aí depois os RCs, RC1, RC2, etc. A gente entra em hard code freeze, que é assim, não pode mudar o código do GNOME, a não ser para bugs críticos. E aí que a galera começa a testar mais. Mas agora no Alpha pouquíssima gente está testando, mais quem está usando o GNOME OS ou quem está usando o Fedora, como é que é o nome? Fedora Rawhide, acho que é assim que se chama, que empacota isso. São os dois grandes que empacotam isso. Acho que o OpenSUSE também, mas eu não sei se não posso falar mais do que. Não parece que tem nada muito desesperadoramente quebrado a ponto de ter gente fazendo greve na frente da porta de casa. Mas, enfim, coisas que a gente faz para testar coisa, né? Eu sou meio maluco com essas coisas de teste, assim, adoro estar testando coisa o tempo inteiro. E às vezes eu acho até que eu devia aproveitar. Eu comecei a pensar nisso principalmente depois que eu comecei a escutar suas lives, assim, que talvez eu devesse ser mais produtivo com esses testes que eu faço, dessas coisas, dando feedback para vocês, por exemplo, para os programas. Porque eu vou lá, baixo a última versão do Evolution. Aí, pá, tem um bugzinho aqui. Normalmente eu falo, pá, tem um bug, daqui a pouco eles vão corrigir. Né? E ao invés de ir lá no GitLab e falar, ó, vi o bug assim, para reproduzir assim, assim, sabe? Dá um feedback, porque pode ser que vocês tenham visto, mas pode ser que não ainda. Uma pessoa que encontra um bug, entra no sistema de bugs, vê se já não tá. E se não tiver, vai lá, coloca bug tal. Tá aqui uma foto. Passos para reproduzir, faz isso, isso e aquilo. Coloca o logo do sistema, vale o próprio peso em ouro. Cara, isso é tão útil e é tão difícil uma pessoa escrever um bom bug report, um relatório de problema. E é tão útil, cara. Recomendo. Se você tiver um tempinho, você vai lá, faz com calma, vai lá, tenta reproduzir, escreve, tira uma foto, grava um vídeo, coloca logo o teu sistema. Cara, aplausos. Você já está contribuindo. Contribuindo muito bem contribuído, na minha visão. Eu queria aproveitar esse momento, Jorge, para você poder falar não apenas sei lá, de algum evento que você vai participar, dos canais que você quer divulgar, o seu trabalho lá no seu canal também. Queria aproveitar aqui e registrar o meu abraço gigantesco pro Henrique AD, pro Sistemático, que é um cara fantástico da comunidade que eu admiro há muito tempo. Muito do trabalho que eu tento executar hoje dentro da comunidade é baseado em coisas que eu vi ele fazendo para o Dio Linux. Para mim, ele é uma das referências junto com o Dio dentro desse cenário de consumo de conteúdo. Um cara sempre muito ponderado, sempre muito good vibe, assim. As poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o Henrique, sempre se termina a conversa assim e fala, porra, que conversa bacana, que conversa legal. Então, Henrique, ó, você é foda. Parabéns pelo trampo que você faz. E, enfim, e citando ele porque ele faz os cortes do seu canal também, né? Então, mas vamos lá. Me fala aí. Eventos, você vai participar de algum evento daqui para frente? Como que tá o seu canal, Sim. as lives? Tem bastante coisa acontecendo. Daqui a 2 semanas vai ter a GUADEC, que é GNOME User and Developer European Conference.
Só que o E na Nossa. pandemia mudou, porque era E de European, de europeu, e Aham. agora virou E de Earthling, que é para Oh. terráqueos. Afinal de contas, a Guadec agora acontece fora da Europa também. Aconteceu no México. Foi ano passado ou foi ano retrasado? Acho que foi ano passado. Aconteceu no Uhum. México. Inclusive, pouca gente sabe, mas o Gnome é nosso projeto aqui latino-americano, é mexicano. Miguel de Icaça e o Federico criaram numa universidade do México. Os dois principais eram o Federico e o Miguel. O Federico até hoje contribui com o Gnome. Até hoje ele está envolvido com o projeto. Há 25 anos ele está envolvido com o projeto. 26? 25? Acho que 26. Agora, 26 anos envolvido com o projeto. O Miguel já não contribui mais. Enfim, daqui a 2 semanas a gente vai ter Aguadec. Esse ano eu não vou fazer isso, mas nas próximas versões eu estou considerando seriamente a possibilidade de organizar um grupo local aqui no Brasil para a gente fazer, para a gente assistir a Aguadec junto. Eu sou aqui de São Paulo. Ano passado a galera organizou, ano passado foi a Aguadec no México e o pessoal da Europa organizou em Berlim um grupo paralelo para assistir todo mundo junto, para não ter que pegar avião, enfim, consumo, impacto ambiental e tudo mais. Eu estava querendo fazer uma parada, implementar uma parada assim aqui no Brasil. Então, São Paulo, que é onde eu vivo, mas a galera que quer participar também pode organizar e a gente assiste todo mundo junto, conversa, compra umas besteirinhas e come junto e, enfim, vive a vida em comunidade do Gnome de forma descentralizada. Esse ano, infelizmente, eu vou, feliz ou infelizmente, eu vou lá participar, porque a Endless enfim, a Endless chamou toda a galera da Endless para ir para lá, pra gente fazer várias reuniões antes da Godec e depois da Godec. Mas ano que vem, não sei, vamos ver, né? Vamos tentar organizar. Vou tentar organizar isso aqui. Que mais? No final do ano vai ter o Ubuntu Summit. Não vou participar, mas vai ter gente da comunidade do BS participando. Fiquem de olho. Bom, em termos de evento, esses dois me vêm à cabeça. Galera que quiser acompanhar as lives, eu faço transmissão. Eu no passado eu tive uma vida marcial, né? Um artista marcial, e uma frase que eu ouvia muito do meu mestre é: os iluminados encontram um caminho. Então, eu não costumo fazer muita propaganda, muito jabá do meu próprio canal, porque é uma coisa que eu faço ali para nós da comunidade. Não é para o YouTube, é pra gente. O YouTube é um acidente. Mas quem gosta do Gnome, a gente tem eu tenho um quadro semanal que é o Sextando com Gnome. A gente conversa, bate um papo, responde dúvidas. Depois o Henrique vai lá e faz um monte de corte para ficar ali mastigadinho. A informação vem direto da fonte, não tem não tem intermediários. Galera que gosta, que curte, quer participar da comunidade. É uma fogueirinha virtual fantástica, comunidade maravilhosa. Adoro participar dessa comunidade que a gente se formou aqui no Brasil. E, enfim, meu canal no YouTube é o Jorge Stavracas, @Jorge Stavracas. Quem quiser pode se juntar lá. Temos um grupo no Telegram, o Gnome Brasil, e no Matrix, na Matrix, vocês podem entrar no Gnome Brasil, no gnome.org. É o servidor. Todos os links para vocês que querem entrar no canal dele e conhecer o grupo do Telegram vão estar aqui na descrição do episódio também, então é só acessar lá. Novamente quero registrar aqui meu agradecimento, Jorge, por você se dispor aqui a participar desse episódio. Todo o agradecimento que a comunidade poder direcionar para os desenvolvedores, para as pessoas que colaboram ali para fazer a coisa acontecer de verdade é pouco. Quero agradecer a galera que está participando há muito tempo da comunidade do Gnome Brasil, em específico os nossos heróis que não são cantados nas letras, nas canções de vitória. Tem o Rafael, que traduz tudo que se você imaginar uma palavra em inglês, o Rafael já traduziu ela. Ele é rápido desse jeito. Tem o Isaac, que está há anos ajudando a gente a fazer a manutenção do Twitter do Gnome Brasil e do Mastodon também. Acho que do Mastodon também. Nosso queridíssimo senpai Edson, que usa o Gnome desde antes da existência do Gnome. Há boatos que desde a pré-história também. E por último, mas não menos importante, o Henrique, que o Ed já comentou, mas eu deixo aqui registrado o meu agradecimento, que está contribuindo com o Gnome, ajudando a fazer os cortes
que pelo feedback da galera tá sendo muito informativo. Então, tá sendo boa informação que o Henrique tá mastigando pra todo mundo aí, gente. Então, joguem um cafezinho na cara dele, batam as palmas, tá fazendo um bom trabalho. É isso. Então, pessoal, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse Geocast até aqui. Eu tenho mais um recadinho especial também. O George está participando aqui do último Geocast dessa temporada. Esse episódio que vocês estão acompanhando está encerrando a 5ª temporada do Geocast. Nós vamos ter um pequeno hiato aí de 4 semanas, onde a gente vai rever alguns quadros, vai ter algumas novidades aí. Eu não vou ficar dando spoiler aqui. Talvez ao longo desse tempo que não vai ter publicação de Geocast, vocês vão receber algumas dicas do que vai acontecer dentro das redes sociais, mas nós vamos passar por um período de renovação e a gente volta em agosto. Muito obrigado por ter acompanhado esses 18 episódios da 5ª temporada do Geocast e nós nos vemos no próximo Geocast. Valeu!